falar sobre a síndrome do impostor. Primeiro fato, a síndrome do impostor não é uma síndrome que pertence à condição autista. A síndrome do impostor é uma característica muito comum, quase que absoluta, em indivíduos diagnosticados tardiamente na condição autista. O que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor, ela é pautada por uma característica de pensamento recorrente e persistente, em que o indivíduo duvida da sua habilidade. Muitas vezes ele tem uma certeza quase que absoluta que ele é muito mais dotado de incapacidade do que possibilidade. Da mesma forma, nós falamos de indivíduos que não conseguem acreditar nas suas conquistas, muito menos no seu sucesso. É como se isso não existisse, como se não fosse possível. Ou o que aconteceu veio do acaso, por uma sorte. São indivíduos que não conseguem gerar dentro de si um conceito de mérito por aquilo que veio a conquistar. Por que isso acontece? Por que essa síndrome do impostor ela é quase que absoluta no diagnóstico tardio? Primeiro, por um processo de autocrítica. Indivíduos na condição autista exercem uma crítica sobre si muito severa, muito feroz, tá? Colocando em xeque o tempo todo aquilo que fazem e, consequentemente, desqualificando as suas atitudes, as suas ações e principalmente o seu desempenho sobre essas ações. Indivíduos na condição autista têm quase que uma certeza absoluta que as pessoas ao seu redor percebem com absoluta clareza que eles não têm essas habilidades, que eles são pessoas incapazes, que são pessoas inferiores. As pessoas na condição autista de diagnóstico tardio apresentam uma dificuldade muito grande em conseguir aceitar o reconhecimento que o outro tem sobre aquilo que ele faz. E muitas vezes interpretam esse reconhecimento como um erro do outro ou como uma mentira. E isso tudo faz com que o indivíduo na condição autista ele se torne uma pessoa perfeccionista, potencializando a sua rigidez cognitiva, potencializando a sua necessidade de padronização, a sua necessidade de realizar as coisas sempre de uma mesma forma, buscando uma qualidade absoluta. Agora, como que isso se constrói de uma forma tão intensa dentro da pessoa na condição autista? O primeiro degrau dessa construção veio por comparação. Indivíduos diagnosticados tardiamente, assim como indivíduos que são diagnosticados precocemente, do nascimento em diante, eles têm uma autopercepção de que a sua percepção, o seu pensamento e a sua reação em relação aos fatos externos são diferentes do outro. E essa diferença tem um marco. Ela se distancia muito de um conjunto muito amplo social. Todos ou muitos fazem, pensam e percebem de uma forma. Eu, de uma maneira totalmente diferente. Então a criança nasce, alguns sinais dentro de casa começam a ser apontados e observados. Essa criança começa a se socializar, ela vai para a escola, então ela tem uma tendência de ficar mais isolada, ela não gosta de atividades em grupo, na hora do recreio ela prefere ficar sozinha, ela busca um relacionamento com pessoas mais velhas do que com as próprias crianças da sua faixa etária, e isso vai se desenvolvendo ao longo da vida. E ela vai percebendo isso. E essa palavra isolamento,
ela vai se consolidando. É como se essa criança fosse crescendo e se desenvolvendo e se colocando naturalmente à margem. E aí vem o segundo degrau. O segundo degrau, ele é pautado pela pressão familiar e pela pressão social. Então, os pais potencializam a comparação. O teu primo faz isso, o teu coleguinha da escola faz aquilo. As crianças na escola apontam essas diferenças. Por que você não faz isso? Por que você não está junto conosco? Os professores fazem isso. Isso é um processo recorrente, repetido ano após ano. E essa repetição de atitudes vai gerando um aprendizado. Eu realmente sou diferente. Só que à medida que essa criança vai crescendo, as suas responsabilidades vão aumentando, ela vai se tornando maior, mais madura, essas comparações, essas cobranças, elas vão trazendo uma imposição dessa sociedade, que é uma imposição de padrões. O que são os padrões? É aquilo que todos devem fazer. Você deve estar com todo mundo, conversar com todo mundo, interagir com todo mundo, tentar participar das atividades coletivas com todo mundo. Se você é um adolescente, você tem que sair, tem que ter um grupo de amigos, tem que estar na balada e assim por diante. E aí, essa pressão, ela começa a pulverizar um processo de certeza de que eu sou diferente e que a minha diferença ela é menor ou infinitamente menor daquilo que o senso comum provoca. E eu vou me sentindo, então, inferior. Isso me lembra muito a historinha infantil de Mowgli, um menino lobo, em que o autor teve por finalidade mostrar a realidade de um indivíduo criado fora da sociedade. Mowgli foi abraçado e acolhido por lobos, que ensinaram e que mostraram para ele todas as questões relacionadas a uma vida dentro da selva. Mowgli se sentiu acolhido, aprendeu, e na adolescência ele passou a conviver numa aldeia de humanos. E ali ele percebeu várias diferenças, e essas diferenças começaram a gerar choque em Mowgli. E ele volta para a floresta, onde ele conhece Baloo, um urso, e estabelece uma relação afetiva muito forte, e ele volta a se realizar ali dentro. Pessoas na condição autista do nascimento em diante, em diferentes intensidades e formas, eles vão sendo colocados à margem. Isto é percebido pelo indivíduo. E com o processo de desenvolvimento, isso é muito potencializado. E aí vem a questão do síndrome do impostor. É como se eu fosse um menino lobo dentro de uma aldeia de humanos, sendo criticado o tempo todo. Gostaria muito de saber a sua opinião. Você concorda com isso? Vamos conversar? Um grande abraço.